Meus irmãos, momentos como esse são muito importantes para a nossa caminhada como igreja. Eu estava conversando com o pessoal que estava aqui hoje de manhã fazendo a limpeza. Eu acho que poeira é igual pecado, está em todo lugar, né? A gente aqui colocou uma lona em cima das cadeiras, tira a lona da cadeira, tem poeira por debaixo da lona, né? Igual pecado. Mas são momentos que a gente vivencia como igreja, são momentos muito gratificantes. Eu lembro, os mais antigos, acho que só quem vai comigo nessa memória vai ser Serginho. Quando a gente estava na igreja de Cascaiada, Arthurzinho, né? Desculpa aí, viu, Arthurzinho? A gente estava na igreja de Cascaiada. A igreja de Cascaiada hoje é linda, tem uma quadra, né? Mas durante muito tempo a quadra era um barro. E quando chovia? Meu amigo, quando chovia. A Carlinha estava lá. Quando chovia era uma benção, que a gente voltava para casa com uma plataforma de barro assim, embaixo do sapato, porque a gente tinha ido cultuar o Senhor. E foi maravilhoso. Tem sido maravilhoso você participar desse processo, né? Essa lona daqui a pouco ela vai sair, pela graça de Deus ela vai sair, né? Depois os irmãos que quiserem, a gente trouxe a chave aí, Humberto? Os irmãos que quiserem podem dar uma olhada, como está lindo aqui atrás. Mas a nossa intenção é a gente estando com a nossa igreja maior, né, já no Natal. Esse é o nosso trabalho para que isso possa ocorrer, tendo em vista a cantata, né, que vamos ter para divulgar a palavra de Deus através das crianças, né? Pois bem, vamos lá dar continuidade à nossa exposição de Mateus capítulo 6. Eu tenho repetido aqui que Mateus capítulo 6 é um resgate da parte de Jesus, do conceito de Deus como Pai, da verdade de Deus como Pai, que quando nós nos afastamos dessa realidade de Deus como Pai, que nos ama através do seu Filho Jesus, nós acabamos nos agarrando às nossas próprias atitudes, querendo, né, conquistar esse lugar, um lugar que é concedido a nós através de Jesus. E Jesus vai trabalhando alguns elementos da falsa espiritualidade. O primeiro elemento da falsa espiritualidade que Jesus trabalha é a falsa caridade. Uma espiritualidade que parece verdadeira, parece maravilhosa, quando nós ajudamos alguém que está necessitado. E Jesus fala que a gente estraga essa prática cristã quando nós nos preocupamos com o espetáculo, quando nós nos preocupamos que os outros saibam que a gente está fazendo essas coisas. Jesus fala que o caminho para a verdadeira espiritualidade não é esse. O caminho é você entender que Deus lhe conhece, que Deus sabe todas as coisas que você faz e que Ele vai ver essa boa obra que você está fazendo, mesmo que você não divulgue. Afinal, a verdadeira motivação para nós fazermos alguma coisa, além de saciar a necessidade do nosso próximo, é e precisa ser verdadeiramente um ato de adoração ao nosso Deus. E Jesus também trabalhou a perspectiva da oração, que pode cair na mesma circunstância. Quando nós oramos, que é um instrumento maravilhoso da parte do Senhor, muitas horas de oração, que a gente ora sempre, e aquela prática. E hoje chegamos na terceira e última espiritualidade que Jesus trabalha, prática espiritual, que a gente pode usar da maneira correta e nós podemos usar da maneira errada. Não sei se você já passou por isso, depende de quanto tempo você tem de caminhada ou até da sua jornada, né? Às vezes as pessoas têm uma jornada em denominações, né? Mas muitas vezes alguém está passando por uma situação muito difícil e alguém chega para ele e faz assim: mas você já jejuou para poder resolver isso? Né? A pessoa: não jejuei não. Como é que jejuou? Resolve, Resolve, jejum é poderoso. E Jesus vai trabalhar essa perspectiva do jejum. E muitas vezes o único jejum que a gente conhece é o jejum do laboratório, né? Tem que fazer o teste do exame, venha em jejum. E aí como é que a gente faz jejum? Come antes de dormir, vai dormir, e no outro dia certeza que não é isso que Jesus está falando, né? Então,
A gente acha que jejum, às vezes, é um regime, né? É um passar fome, e não é isso que Jesus quer nos ensinar. Então, eu quero conversar um pouco com os irmãos sobre a perspectiva correta do jejum. Então, abra a sua Bíblia em Mateus, capítulo 6, a partir do versículo 16. Mateus, capítulo 6, a partir do versículo 16. O texto diz o seguinte: quando vocês jejuarem, não façam com cara triste como fazem os hipócritas, pois eles fazem isso para todos saberem que eles estão jejuando. Eu afirmo a vocês que isto é verdade, eles já receberam a sua recompensa. Mas você, quando jejuar, lave o rosto, penteie o cabelo, para os outros não saberem que você está jejuando. Somente o seu pai, que não pode ser visto, saberá que você está jejuando. E o seu pai, que vê o que você faz em segredo, lhe dará a recompensa. Vamos orar? Senhor, nosso Deus, nosso Pai, te rogamos que o Senhor possa estar instruindo, Senhor Deus, o nosso coração nessa noite, e compreendendo, Pai, os caminhos que o Senhor nos ensinou para te buscar, para te encontrar, ó Pai, e cultivarmos esse relacionamento maravilhoso que o Senhor nos dá de filho e de pai, Senhor, através da obra de Jesus Cristo, nosso irmão mais velho, o unigênito, ó Pai teu, nós todos que somos adotados, Senhor. Nos mostra, Senhor Deus, o que a tua palavra nos ensina, nos refina, Senhor Deus, na nossa caminhada. E é assim que nós oramos em nome do teu filho amado Jesus. Amém. Muito bem. Então, como eu havia falado, a prática da esmola, ela foca no outro, né? A ajuda daquele que está precisando, o foco é você ser útil na vida do outro. Quando nós falamos da oração, o foco precisa ser nós estarmos conectados com Deus, converse com Ele. Quando nós chegamos na prática do jejum, nós chegamos num elemento que muitas vezes a gente foge, que é a autodisciplina. É você estabelecer um propósito, estar no jejum e você passar aquele tempo, né, sem comer. E que para muitos exige uma autodisciplina muito grande, muito complexa. O grande problema, que pelo menos vou falar por mim, dentro do meio presbiteriano, jejum é um assunto que muitas vezes nem entra em discussão. É uma prática que muitas vezes a gente nem conversa sobre ela, nem tem essa prática. E isso é uma falha. Porque nós vemos que na palavra de Deus, Jesus em momento nenhum ele recrimina o jejum. Muito pelo contrário. Ele parte do pressuposto que o crente ajuda o necessitado, ele parte do pressuposto que o crente ora, e ele também parte do pressuposto que o crente deve jejuar. Então, Jesus está aqui endossando, está aprovando, está colocando o jejum, mas da maneira correta. Ele não está dizendo, vocês transformaram isso em bagunça, é melhor não fazer mais. Ele não faz isso. Até porque a palavra de Deus nos ensina que Jesus fez jejum. Durante 40 dias no deserto, ele se preparando para o ministério, a Bíblia fala que ele passou 40 dias em jejum. E a primeira tentação de Jesus é, transforma essa pedra em pão. 40 dias depois, alguém vem com uma proposta dessa. É de se cogitar. A companhia é maravilhosa, né? Só que ao contrário, sugestão de Satanás, quebra teu jejum. Perde o motivo pelo qual você está aqui. Transforma a pedra em pão. Jesus estava com fome? Muita fome. Então na cabeça e no coração de muitos, né? Essa ideia, né? Vamos estar aqui entre aspas, de se abster da comida, de passar fome, é um exagero. Para que isso tudo? Não precisa dessas coisas para poder a gente buscar a Deus.
E aí vem, né, a gente vai ouvindo, né, o nutricionista, não, porque o ser humano ele precisa comer muitas vezes, inclusive é interessante que se faça as 3 refeições, uma coisinha mais leve entre as refeições, para que a refeição não seja muito pesada. Aí o outro já vem que eu falo que tem que comer 5 vezes por dia. Ó. Bom, quando nós vamos para o Antigo Testamento, o povo de Israel jejuava. Havia jejuns oficiais. No dia da expiação, no dia onde era feito um sacrifício por todo o povo jejuava. Era um movimento de toda a nação. No dia de Ano Novo, havia um jejum nacional. A gente, do dia do Ano Novo, é quando mais come, né? O povo judeu entrava em jejum. Eles começavam o ano buscando a Deus, na presença de Deus, como um povo inteiro. O jejum também está associado no Antigo Testamento a um lamento pelos pecados. Uma das faces do jejum é quando nós entramos e enfrentamos situações de pecado e você cria consciência de pecado, aquilo lhe machuca de tal forma que você não tem vontade de comer e somente de estar na presença do Senhor, clamando por Ele, por misericórdia. Aconteceu isso com a cidade inteira, chamada Nínive. Quando Jonas entrega a mensagem de que Deus estava para destruir Nínive, Nínive é tomada pelo Espírito Santo, um avivamento incrível dentro da cidade de Nínive. Nínive toma consciência dos seus pecados, o rei toma consciência dos seus pecados, e o rei decreta jejum para toda Nínive, para que eles pudessem clamar a Deus por perdão e misericórdia pelos seus pecados. Então, no Antigo Testamento, nós encontramos situações onde o jejum é e era propício para momentos onde nós percebemos a profundidade, a malignidade na nossa batalha contra o pecado. E a gente clamar a Deus por força, a gente clamar a Deus por misericórdia. Também encontramos no Antigo Testamento as pessoas jejuando em momentos de grandes ameaças, onde nações, inimigos, reis estavam para destruir o povo de Deus. Encontramos um jejum assim no livro de Esther, onde o inimigo do povo de Deus queria aniquilar todos os judeus, e a rainha Esther solicita um jejum de 3 dias, para que todo o povo de Deus jejuasse buscando a Deus, para preparar Esther para o momento. Mas quem ia entrar era Esther. Não. Quem ia capacitar e ir à frente de Esther era Deus, então todo o povo de Deus jejuou. Em várias outras situações, quando também a chuva era escassa, onde toda a nação estava em risco, por conta de uma seca, por conta de uma estiagem, o povo parava o que estava fazendo, o povo se dedicava em jejum e clamava a Deus. Também encontramos pessoas específicas, sem esse contexto nacional, também jejuando a Deus, por suas causas pessoais, coisas que eles consideravam importantes, que mexiam com a sua alma e com o seu coração. Quando nós chegamos no Novo Testamento, o judaísmo, o povo de Deus, pós o exílio, que desejava ser muito fiel à palavra de Deus, mas ao mesmo tempo acaba caindo numa fidelidade onde começa a se colocar regras humanas. Eles saem desse contexto e o jejum vira tão comum que o fariseu comum, esse homem que queria levar o caminho mais rígido, que ele achava que ele podia conquistar a sua salvação por meio da sua obediência, ele chegava a jejuar 2 vezes na semana. De 7 dias, 2 ele estava jejuando. Todas as semanas. Não, você jejua quando? Não, eu jejuo terça e quinta. Como se fosse algum treino que ele faz, algum esporte. Então, eu jejuo terça e quinta. Quando nós andamos um pouquinho mais na história, na igreja primitiva, quando a gente lê o livro de Atos e as cartas de Paulo, nós também enxergamos a prática de jejum face a decisões muito importantes que as igrejas tinham que tomar. Jesus endossa o jejum. Jesus está apoiando o jejum.
Mas o que nós observamos na prática da palavra de Deus é que nós não temos base bíblica para dizer que jejum é uma obrigação que a gente tem que cumprir. O jejum é propício para preparar a alma para as obrigações. O jejum é propício para preparar a nossa alma para a obrigação da confissão, que é a nossa obrigação quando nós erramos. Ele é propício para preparar a nossa dependência e a confiança de Deus em momentos de dificuldade, que é uma obrigação do cristão. Então, o jejum, na verdade, ele é um elemento que se soma às outras práticas espirituais, desse conjunto que prepara a nossa alma e a nossa mente para Deus. Então, é muito complexo eu começar a tentar descrever os jejuns que as pessoas fazem e dizer que ele está correto ou que ele está errado. Eu não posso, se você não jejua uma vez por semana, você está errado. Onde é que está na Bíblia? Está explicando para mim que se eu não jejuar toda semana, eu estou em pecado. Como é que a gente faz isso? Você não vai conseguir fazer isso. Agora, você também não pode chegar para uma pessoa que faz jejum e dizer assim: não faça isso mais não. Isso é coisa do Velho Testamento, a gente não faz mais. Você não pode dizer isso. Então nós estamos, com toda sinceridade, diante de uma prática de que, dependendo do contexto, quem faz não erra e quem não faz também não erra. Mas será que porque a gente chega nessa conclusão, a gente não deve pensar no assunto, a gente não deve praticar o jejum, a gente pode passar pela vida sem ter nem visto, experimentado, tentado o jejum na vida? Se a gente chegar nessa conclusão, a gente está ignorando a Bíblia. Deus está nos dizendo que há momentos que é propício, que é lícito, que é bom que a gente pratique o jejum. E antes de eu trabalhar os elementos corretos do jejum, eu quero primeiro trabalhar os elementos falsos. A primeira coisa que você precisa entender do jejum, desse pouco que a gente já está aqui explanando, é falso, é errôneo você achar que jejum é deixar de comer. Esse jejum aqui envolve isso, mas não é isso. Porque senão tem um monte de gente que não conhece a Deus que está jejuando aí. A prática chama-se jejum intermitente. Você seleciona um dia, aquele dia vai ter um jejum de não sei o quê, não sei o quê. A pessoa está fazendo aquilo por outros motivos, não tem nada a ver com Deus. Esse jejum é falso. Segunda prática que a gente pode estar associando ao jejum, que ele pode se tornar algo falso, é quando nós fazemos isso mecanicamente. Não entende o propósito, não sabe por que está fazendo, ele está simplesmente ficando ali sem comer. Se alguém perguntar assim: não, mas você não vai almoçar não vai, não vou, não estou jejuando. Para quê? Não, um negócio que eu estou pensando, que eu estou querendo que Deus me ajude, eu estou jejuando. Tudo que a gente faz sempre corre o risco de virar mecânico. Perder sentido. É quando a gente acaba se apegando à forma e perdendo o propósito. A terceira coisa que a Bíblia nos deixa claro é que no todo bíblico você não vai encontrar jejum como prática diária nossa. Você não vai encontrar jejum nesse contexto como uma coisa que a gente deve fazer sempre. Você não vai encontrar a Bíblia falando assim: jejuai sempre. Ela não vai dizer isso, ela vai dizer: orem sempre. Mas o jejum, ele tem momentos específicos, ele tem situações específicas onde ele é propício e ele deve ser feito. Inclusive, pela história bíblica, pela colocação bíblica, nós como igreja, como liderança, nós temos a prerrogativa, inclusive na Confissão de Fé de Westminster, traz essa prerrogativa, que é um dos símbolos nossos como presbiterianos, que a liderança da igreja tem o papel de convocar jejuns quando ela julgar necessário. Poderá chegar o momento onde nós, como igreja, como conselho, podemos colocar um jejum onde toda a igreja deve fazer parte. E vai ter uma causa. O jejum, biblicamente falando, ele é reservado para momentos especiais. Para situações especiais. Uma outra coisa que a gente precisa tirar da mente é quando a gente começa a associar que jejum é quando eu quero um resultado rápido. É como se fosse assim:
Deus não está atendendo do jeito fácil. Agora vamos para o jeito difícil para ver se a gente convence Ele. Nenhuma prática que a gente faz tem esse poder. O jejum é poderoso? Não, não é. A oração é poderosa? Não, a oração não é poderosa. Pastor, a Bíblia fala assim, ó, muito pode em sua eficácia a súplica do justo. Sim, ela é eficaz não pelo meio, mas para quem você está fazendo. O poder da oração não está na oração em si. Se o poder da oração estivesse na oração, faz um monte, que daí ela vai ficar mais poderosa. O poder da oração está em a quem nós estamos nos dirigindo. O poder do jejum não está na prática. O jejum não é um botão que liga e desliga a vontade de Deus. Não é assim que funciona. O jejum é uma forma da gente se conectar a Deus de maneira mais profunda, onde nós deixamos de lado as nossas obrigações e práticas comuns do dia a dia para nos dedicar somente a Ele. Porque a prática de se alimentar não envolve somente o momento de você sentar na mesa e comer. Para a grande maioria das pessoas envolve você ir fazer a comida, se preparar, cozinhar, pega o prato, não sei o que, coloca. No jejum eu não vou me gastar com nada disso. Eu não vou lavar prato, eu não vou cozinhar, eu não vou selecionar um alimento, eu não vou lavar, eu não vou fazer nada disso. Porque eu não vou estar comendo. Eu vou estar me dedicando a Deus. A ideia do jejum não é satisfazer o nosso imediatismo. A ideia do jejum é nos conectarmos a Deus em profunda dependência da vontade e da orientação dEle. Esse é o foco do jejum. Quando nós achamos que um método espiritual é melhor do que o outro, a gente está completamente errado. Porque quando a gente achar que a eficácia está no método, a gente começa a ter mérito. Mas só teve porque eu fiz isso, eu fiz aquilo. Nós perdemos de vista que o que Deus deseja é o nosso coração. É a nossa convicção. Ninguém pode controlar as bênçãos de Deus. Sabe por quê? Tem coisas que você vai passar a vida toda e Deus não vai dar. Você vai passar a vida toda pedindo e Deus não vai dar. Tem coisas que você vai pedir e Ele vai dar. E tem coisas que você nem pede e Ele dá. Quem é que está controlando? É quem está pedindo? Ou é quem está dando? Ele nos manda pedir. Ele nos manda colocar diante dEle. Mas Ele nos manda colocar diante dEle o que Ele faz assim. Seu coração só descansa quando você vem aqui deixar aqui. Seu coração só conhece a paz quando você vem na minha presença e deixa aqui. Sua causa sempre esteve aqui. Mas você só descansa quando você vem. Eu sei, funciona assim. Porque você só descansa perto de mim. Você só se sente seguro quando você está perto de mim. Mesmo que eu passe o dia inteiro fora trabalhando, em que o meu filho não me veja ou não esteja perto dele, eu ainda assim estou providenciando para ele, é ou não é? Mas onde é que ele se sente seguro? É quando ele está com você. E quais são os elementos do verdadeiro jejum? O jejum é a abstinência de alimentos sólidos e líquidos, né, exceto água. Isso aí a gente encontra no Antigo Testamento, né, onde existe o jejum que a gente chama de jejum total e jejum parcial. Né? O jejum total é só água. O jejum parcial é só pão e água. É jejum de preso. Né? É esse momento onde você não ingere nada para que você possa estar se dedicando somente a Deus. O propósito é exclusivamente espiritual. O jejum é interessante que a Bíblia também coloca que pode incluir outras coisas que não sejam alimentos, mas que fazem parte do nosso dia a dia. E é aqui que está o perigo, que às vezes o pessoal coloca umas coisas bem doidas nessa perspectiva. Porque quando nós vamos lá para 1 Coríntios capítulo 7, Paulo fala assim, ó, veja o contexto. Paulo fala assim, olha, o marido e a mulher não devem se afastar fisicamente falando. A não ser
em mútuo consentimento, para orarem e se dedicarem a Deus. Todo casado sabe de que tipo de jejum é esse. Ele está dizendo assim: eu não vou gastar o meu tempo em algo que me é lícito, próprio, santo, para que esse momento, para que esse tempo que era dedicado a uma coisa agora seja dedicado a outra. A oração, a estar junto com o Senhor, ou aproveitar aquele momento que antes se gastava para o momento de intimidade para o casal, ser um momento de intimidade do casal com Deus. Na Bíblia, meus irmãos, jejum anda junto com humilhação e completa dependência diante de Deus. Abra aí rapidamente sua Bíblia no Salmo 35. Salmo 35, a partir do versículo 11. Salmo 35, a partir do versículo 11, diz o seguinte: homens maus testemunham contra mim e me acusam de crimes que não cometi. O bem que faço, eles me pagam com mal, e por isso estou desesperado. Mas, quando eles estavam doentes, eu vesti roupas de luto, até deixei de comer, curvi a cabeça e orei por eles. Ele está falando, no momento onde eles estavam ruins, eu estava orando e jejuando por eles. Eu estava me humilhando, me lamentando, essa é a ideia do me vestir roupas de luto. Ele jejua e ora. E aqui que está a grande perspectiva. Se eu começo a fazer um jejum, vou fazer jejum segunda-feira, aí ele acorda, aí ele vai tomar café, opa, hoje eu não posso, estou de jejum. Aí ele vai, continua o dia dele, acorda um pouco mais tarde, por quê? Porque ele não vai precisar tomar café, ele está de jejum. Aí ele acorda um pouco mais tarde, já se apronta, vai para o trabalho. Aí ele vai lá, trabalha normalmente, chega na hora do almoço, quando ele vai almoçar, ele fala, eita, não posso almoçar, eu estou de jejum, vou ficar de jejum o dia inteiro. Aí ele pega o celular, começa a olhar alguma coisa, tal, não sei o que, papapá. Aí ele volta do trabalho, chega em casa, a barriga já está virando, ele, a hora da janta, ele disse, com vontade de comer, mas eu tenho que terminar o dia, porque hoje eu estou de jejum. E ele vai terminando, quando chega no final do dia dele, na cama, ele vai, Senhor Deus, eu te ofereci o jejum, que o Senhor possa estar ouvindo a minha oração. Que oração? Isso é jejum? Não, isso é passar fome um dia. Jejum não pode ser um dia normal. É um dia onde nós, ou um período onde nós dedicamos a Deus aquele momento. Então precisa vir com as outras práticas espirituais, tanto é que você sempre vai ver jejum e oração. É os momentos que você gastaria cozinhando e comendo, você gasta em oração. Bateu a fome, oração. Aí você vai ver você orar, porque toda vez que você bater fome, você vai orar. E conforme vai passando o dia, meu irmão, vira uma vigília. E é maravilhoso. Porque é um dia que marca a sua vida. É um dia diferente. É um dia onde Deus foi e é 100%. A preocupação da minha cabeça é estar com Deus em leitura da palavra, em oração, em louvor a Ele. É um dia especial, é um dia de jejum. Não precisa ser um dia inteiro. Você pode tirar um turno e fazer jejum a Deus. Eu vou tirar um dia de manhã para eu estar jejuando, meu Deus. Acorda, você não toma café da manhã, não é um dia que você vai trabalhar, não é um dia que você vai treinar, é um dia que você vai buscar a face do Senhor, que você vai estar ali. É um dia que você precisa combinar com a sua casa em alguns aspectos, né? Dependendo de quantos meninos você tem em casa. Para que você possa se dedicar àquilo dali. Se a gente entende esse propósito,
O foco do jejum é ficar com Deus. É buscá-lo. É manifestar a nossa dependência dele, é buscar a orientação dele. Buscar consolo, buscar da sua sabedoria. Mas aí você está no meio do jejum. Não dá para se trancar no quarto 24 horas. Aí vai, faz uma coisa, não está proibido fazer as coisas, mas não é para ser um dia corriqueiro. Aí ele chega, quando você se encontra com a pessoa... O que foi isso? Menino, inventei de fazer um jejum. Oh. Mas está sendo uma bênção. Jesus fala, não é assim que jejua. É o coração, eu não vou nem dizer a pessoa, porque quando ele fala são as pessoas, a gente pensa que é outra pessoa, né? É quando o nosso coração, ele está passando por um processo que não é comum. E para mostrar para os outros que eu sou santo, eu dou uma diquinha para ele poder perguntar. E eu poder mostrar a ele o quão santo eu sou. Aí dá umas dicas. Qual é a dica? Não lava o rosto. Chega com os cabelos todo engrenhado. Eu estava com a cara no pó, meu irmão. Por isso que eu vim assim, com qualquer roupa. Menino, que fulano é crente, viu? Nunca orei com a cara no pó. E aí começa, né? Você começa a se sentir mal, porque o outro é muito crente. O que é que Jesus está falando? Eu afirmo a vocês que eles já receberam a sua recompensa. Jesus segue o mesmo padrão, tanto na oração, quanto na esmola, quanto no jejum. Quando nós buscamos um motivo, uma prática espiritual, que deve ser feita para cultivar intimidade com o nosso Senhor, que deve ser um ato de adoração, e a gente transforma num ato de exibicionismo. É interessante que quando a gente ouve essas coisas, parece que está longe do nosso coração, mas não está. Não está. A gente pode fazer isso com uma série de práticas e se perder. Quando a gente era adolescente, eu, né, e a minha geração de adolescente crente, foi a geração do, pelo menos encascaiada, né, foi a geração do rock, né. E aí é um problema, né, cabelo grande, né, as calças grandes, coisa rasgada, aquela coisa toda, né. E aí uma das coisas que a gente mais ouvia, disse, rapaz, bota uma roupa melhor. Você está indo cultuar a Deus. Falta de reverência, aí com uma roupa dessa. Hoje está tudo bonitinho, né? Deus é bom. Deu certo. É isso que faz a gente adorar a Deus? Porque tem o outro lado. É quando a gente acha que o que adora a Deus é a roupa. E aí vira um concurso de beleza dentro da igreja. Porque quem vier com a melhor roupa é porque está honrando mais a Deus. É isso? Não, não é. O nosso coração é tão doido por elogio, é tão obcecado por isso, que ele transforma qualquer coisa numa busca por elogio velada, porque senão estraga a imagem de santo. Não ache que o que a gente está falando é longe do nosso coração, porque não é. O que Jesus está dizendo é, há um benefício tremendo na caridade, há um benefício tremendo na oração, um benefício tremendo no jejum. E o benefício tremendo é você se achegar ao Pai, ficar mais próximo dele, e ansiar e anelar por um dia receber a recompensa dele. A motivação do jejum não é a gente chegar na reunião de oração e falar assim, meus irmãos, o jejum dessa semana foi uma benção. Pronto. Acabou. Acabou. Ele pegou aquele momento que de verdade tinha sido uma bênção e transformou numa recompensa. O que nós devemos fazer, o que Jesus nos leva a fazer com o capítulo até aqui, a gente deve pensar qual é a verdadeira motivação das nossas atitudes espirituais.
Por que eu venho para a igreja no domingo? Por que eu me dedico no estudo da palavra? Por que eu invisto na oração? Por quê? Eu preciso dessas respostas. As respostas dessas perguntas podem ser maravilhosas e podem ser desastrosas. E Jesus nos convida a esse tipo de análise. O que Jesus está querendo deixar claro, e eu quero deixar claro para cada um daqui dos irmãos, já encerrando, é que a falsa espiritualidade, ela foca no espetáculo. Mas a verdadeira espiritualidade, ela foca na simplicidade, na intimidade com Deus. Eu lembro uma vez que foi muito inspirador para mim. Eu tinha um professor no seminário que ele era bem diferente assim do normal. E a gente tinha um livro, texto assim, de teologia, que é uma teologia chamada Teologia Sistemática, que ele vai organizando os assuntos da teologia. E era um livro maravilhoso, que era escrito por um único homem. E a gente consultava o tempo todo e dizia assim, rapaz, esse cara sabia muito, puxa, esse bicho, o que esse cara fez mais da vida? Que cara inteligente. E aí eu lembro um professor meu que chegou assim e fez, vocês gostam muito desse autor, né? Fez, ele sabia muito, disse assim, o que eu admiro nele era a comunhão que ele tinha com Deus. Porque só um homem que amava o seu Deus, para se dedicar tanto a se estudar a palavra dele como ele estudou. A gente inverte as prioridades o tempo inteiro. Achamos que a inteligência vale mais do que a devoção. Achamos que a aparência vale mais do que a devoção. O que eu quero que você saia daqui nessa noite é, se você nunca fez um jejum, fique de olho aberto. Deus vai dar a oportunidade para você fazer, ele será propício. Você poder vivenciar essa prática bíblica. Mas se você já tem essa prática, ouça o que foi dito aqui hoje, faça seus ajustes e não perca o mais importante, que é o nosso Pai Celestial. Vamos orar? Senhor, nosso Deus, nosso Pai, louvamos, Senhor Deus, a Ti pela essa instrução maravilhosa, pelo Deus maravilhoso que Tu és, e por essa oportunidade que o Senhor nos dá, ó Pai, de experimentarmos o jejum, de vivenciarmos o jejum, ó Pai. Que em tudo, ó Pai, que nós façamos, que nós possamos encontrar o maior presente de todos, ó Pai, que é a nossa comunhão contigo. Só podemos, ó Pai, falar contigo e ter comunhão contigo através da obra maravilhosa de Cristo Jesus intercedendo por nós. Senhor Deus, nos orienta, nos guarda, conforme a Tua graça e sabedoria, para que a gente não caia, ó Pai, nessa falsa espiritualidade. Que nós sejamos encontrados, ó Pai, como o Senhor disse que espera que nós sejamos encontrados, com adoradores que Te adoram em espírito e em verdade, Senhor. Que nós possamos entender que o nosso lugar em Ti, ó Pai, é no quarto fechado, na nossa intimidade contigo, onde nós podemos nos maravilhar com aquilo que só Tu sabes sobre a nossa vida. E por isso, quando vemos o Teu agir, quando vemos as Tuas respostas, nós sabemos que é fruto da nossa comunhão contigo, porque só Tu sabes. Louvamos, ó Pai, o Teu nome e a rica instrução que o Senhor nos dá na Tua palavra. Em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém.